Olá, bom dia. E hoje? Hoje é uma segunda-feira. São 6h54 da manhã do dia 12 de dezembro de 2022. E bom dia, e bom dia. E muito bom dia mesmo. E sobre o que? Puxa vida. Sobre o que? Talvez. Puxa vida, depois da gente esperar. Sim, Tite nos elevar a categoria de popstar. O jeito, não. O jeito é do pedestal. A gente A questão é que a gente não saber do pedestal. Não, a gente não saber usar o verbo certo para sair de lá. É por isso que 4 anos vão passar. E a gente vai o mesmo caminho traçar. Porque do pedestal e a gente esteve de fato e nós nos trancamos no pedestal que está lá. Não, aí fica complicado a gente enxergar gente boa. Sim, gente boa no lugar. Sim, porque a gente conhece gente espetacular. Sim, a gente conhece gente espetacular. A questão é que o mundo não tem só gente espetacular. O mediano tem que estar lá. Sim, porque o mediano, ele costuma enxergar aquilo que é plausível dele executar. Mas a gente, não, a gente tem uma mania de buscar gente espetacular, fora de série. Aí a gente fica assim, a gente fica sem saber, na hora H, o que executar. Aí somos pipoca fora do lugar. Sim, sabe aquele tipo de coisa que a gente nunca deveria realizar? Fazer pipoca sem a panela tampar. Aí a gente coloca óleo lá, manteiga, a gente pode até temperar. Aí você pensa assim, não vai ficar, não, vai dar. Mas a gente esquece da panela tampar. Aí a gente a chegar, celebrizar, e o resultado é que o óleo costuma espumar e a gente fica assim, feito pipoca, fora do ar. Mas como Deus disse, vamos a página virar. Eu até disse para ele, olha, a minha sorte é que quando o primeiro tempo esteve a acabar, eu vi. O quê? Não, eu vi que não ia dar. E deu até para eu deitar em um bom cochilo. Eu fiquei a pensar assim. Não, eu fiquei. Fechava o olho, cochilava. Eu fui cronometrar 20 minutos. Não, 20 minutos eu estive de fato no sono profundo a entrar. E não estive de fato a despertar porque ninguém esteve a gritar, não. Eu olhei pro relógio de santo. Um caldo desse. E nada. Aí, prorrogação a chegar e o grito do gol. Se do craque do lugar. Aí eu disse, olha, vai dar. Mas quando eu vi voltar, e eu estive a olhar, não levantei disposta. Eu disse, olha, eu vou de fato me concentrar naquilo que eu estou a realizar. Voltei para o mesmo lugar e aí continuei. O quê? Com o morto, conversar. E eu até disse para a morta assim, olha, está tendo um grande evento lá. Mas vocês estão vendo ecoar? Nada. Eu também não estou com esperança, não. Aí eu vi um gritinho lá. Aí disseram, porque é celebridade. É muita celebridade no lugar. Esqueceram de jogar.
Eu acho que é o ouro. O quê? Disseram que o ouro ali, foram comer lá. Aí eu acho que é o ouro que estará a pesar. Aí eu disse, olha, eu vou dinamitar. O quê? Vi os mortos, os mortos, os mortos. Os mortos, eu disse para os mortos, eu vou dinamitar. Olha, vocês queiram me desculpar, mas eu preciso dinamitar. Eu preciso mesmo o chinelinho da humildade calçar. Os mortos, o quê? Começaram a gritar. Grito pra aqui, grito pra acolá, grito pra aqui, grito pra acolá. Eu disse, é bom não ecoar. Vão pensar que é gol. Gol do lado de lá. Mais um chegou assim, o quê? Sabe como é que é? Um que esteve a jogar, que deu alegria ao povo do tempo que ele esteve lá. Ele diz assim, não bote fé não. O quê? Perderam. Perderam? Perderam um pênalti lá. Olha, é bom a gente se concentrar nesse bate e volta. Nesse bate e volta que você quer realizar. Eu vim aqui para lhe falar que eu vou colaborar. Eu fiquei assim pensando, o quê? Eu olhei assim, olha, eu não sei bem se é bom a gente de fato nesse assunto entrar. Mas ele me disse, olha, se quiserem disso falar, você pode ter certeza. Eu vou à porta escancarar. Eu disse para ela assim, olha, eu não sei bem como eu devo assim falar, mas a questão você assim, não, colocaram, quer dizer, ele me disse assim, olha, até chuteira de ouro. O quê? Até chuteira de ouro quiseram. Não queriam. Estiveram, quer dizer, desejaram, quer dizer, evacuaram. Aí eu disse assim, não sei, era uma extrema dificuldade. Eu disse assim, olha, se eu carregar uma chuteira de ouro para aquele lugar, nem minha alma vai restar. Nem minha alma. Eu disse para ele, se você não quiser a chuteira de ouro pegar, pega o meião que você esteve a usar. Ele então me disse, se eu for esse meião, se eu for esse meião levantar, pense no tanto de rato que eu vou encontrar. Sim, porque sabe como é rato. Rato costuma fuçar e não há como a gente barrar. Rato consegue até parede furar. Eu não sei não se é bom de fato. O meião, não. Será? Eu disse pra ele, olha, se chuteira de ouro é difícil, meião é complicado, vamos pensar em algo assim mais razoável. Aí ele disse, só se eu pegar de fato o cuecão. O quê? Não, só se eu pegar o cuecão usado. Eu disse, não, isso aí é muito mais do que complicado. Mas ele me diz, eu sou do tempo que o cuecão era grudado com o short apresentado. Assim o íntimo não era mostrado. Aí eu fiquei assim, eu respirei, aliviada. Aí chegou outro. O quê? Chegou assim, meio que desconfiado. O quê? O cuecão estava lá. Porque vestiu o calção errado. Aí, outro. Eu disse, santo Deus, está tão apressado que vestiu até o cuecão errado. Mas eu não sou do tipo indiscreta para falar. Sabe como é que é? Você está... Chegou e falou assim, olha, eu desde que quiseram me elevar à condição de popstar, eu quis, foi de fato, eu quis ficar sentado no lugar. É por isso que eu vesti o meu cuecão.
Santo, vestiu trocado? Olha, eu nunca gostei de boato. Nunca gostei de boato. Mas dizem que é assim é algo inacreditável. O quê? Dizem que dá muito resultado. Resultado? Eu não sei não. Tem gosto trocado. Não, o meu gosto nunca foi trocado. O meu gosto sempre foi assentado. É por isso que eu não quis ser convocado. Não? É. Eu tinha um amigo de direito e de fato. Ele fazia parte, o quê? Do vestuário. O quê? Do vestiário. O quê? Ele fazia parte daquilo tudo que era ali. Aí ele me disse, se você for convocado, você vai subir, o quê? Você vai subir, assim, pelado. É com pelo para todo lado. Quer dizer, você vai subir assim, de um modo assim, eu tenho que... Aí, quando ele esteve a me falar o que, eu vi meu nome. O que é coar. Diziam que até abaixo assinado estiveram a realizar para colocar o meu nome lá. Mas com o quê? Com conversa, sim, de amigo, no pé de ouvido, me dizendo de fato que eu era o mais desejado para ocupar o espaço, o pedaço. Eu logo disse, não, eu não vou de fato me sentir. Aí eu fui lá, o quê? Com meu amigo conversar. Eu disse para ele assim, olha, você tem certeza? Não. Você tem certeza que é motivo para eu me preocupar se eu aceitar, sim, o meu calção usar, um bom uniforme colocar e mostrar o que eu sei de fato realizar? Aí ele me disse assim, olha, eu tenho certeza do que eu estou a falar. Eu tenho certeza. Eu não quero ver você a se disponibilizar sem sequer estar a atentar para aquilo que realmente é. Eu disse para ele, mas o meu valor, quer dizer, o meu passe. Aí ele disse, olha, seu passe pode até elevar, mas pense na dor de cabeça que será se de fato, olha, alguém lhe telefonar e sabe como é que é? Começar a detalhar coisa que você não vai gostar. Você acha razoável eu deixar? Ele começou a falar que me conhecia de outro lugar e foi falando. Olha, ele foi me falando tanta coisa que eu fui me espantando. Eu até fantasma estive virando. O quê? Se eu costumava, sim, me lembrar da oportunidade. Não da oportunidade que esteve a passar. Eu disse assim, sim, quando a morte esteve a chegar, eu disse para ela, olha, se existe uma coisa que eu gostaria de realizar, era de fato a camisa usar. Mas como alguém esteve a me falar que não era bom, de fato, no vestuário, eu entrar, a veste eu trocar, que não era bom, de fato, eu brincar, que eu era do tipo que costumava gozar aqui e acolá, e que isso poderia mesmo, a minha reputação é ficar. Naquele tempo a gente costumava, o que a gente costumava mesmo, farrear. Eu não sei se as boas línguas estiveram a gostar. Fato mesmo
é que nunca estiveram a falar da boa vida que a gente costumava levar. Não, a gente podia, eu penso que era de um tudo realizar. A gente tinha até clube para festejar. Mas naquele momento em que a morte esteve a me cadastrar, o quê? Com uma possibilidade. Deu, de fato, o meu atestado de óbito assinar. Eu disse para a morte. O meu amigo já passou para o lado de lá. E a morte me disse assim: cuide da vida que você vai levar. A do seu amigo caberá a ele. A ele. Sabe como é que é? Caco juntar. E quando a morte começou do tanto de caco que a pessoa tem que levar para o outro lugar, eu logo disse, a minha procissão eu preciso preparar. Naquele momento, a morte esteve a me mostrar o tanto de menino que vinha me procurar para eu, de fato, ensinar beabá. A morte me disse, menina adulta esteve a virar. A sua procissão, os próprios meninos estiveram a preparar. Seja você capaz de levantar e se lembrar de todos aqueles que você esteve a beneficiar por não aceitar o cartão de crédito que estiver a lhe dar. Eu fiquei assim a me amargurar mesmo. Eu queria, aquilo era uma mágoa. Aquilo ali estava pesado de tal forma que a morte me dizia: eu só posso evacuar quando você levantar e sair daí para cá. Enquanto isso, eu vou ter que ficar. Eu fiquei pensando no trabalho da morte. Não, porque a morte estava lá, parecia ser agonia, olhava no relógio, e eu lá. A família ali esperando. Eu parecia parar. Eu dizia para mim, não, agora eu vou. Até parecia que eu ia parar de respirar. E parava de respirar, mas de repente eu ficava com medo do pé levantar. Sabe como é que é? O cuecão eu usar. Ai, meu Deus do céu, eu preciso me preparar. Pronto, voltava. E a morte com a paciência danada. Os dias estiveram a passar. Até a minha consciência veio me visitar. Um dia eu estava lá. Olhei, estranhei a morte chegar com um igual. Aí me disse: vasculhe e veja se você esteve a errar durante a trajetória que você esteve a carregar. Se estiver isso em algum lugar, erro, quer dizer, aquilo que muitas vezes, alguns, seja lá quem for, costuma realizar, seja você capaz da própria consciência, você vasculhar e se encontrar um fio, que dúvida venha levantar, eu vou respeitar e vou me ausentar. Mas é colocando você onde você deveria estar. Eu fiquei pensando eu fiquei pensando em morrer devagar. Eu fiquei pensando, eu vou morrer devagar, porque mais fácil será. Se algum peso de consciência houver nesse lugar, Deus queira me perdoar. Mas a própria consciência estava lá.
De repente, um turbilhão começou a passar. Parecia me carregar. Eu entrava aqui, entrava acolá. Era tanto, o quê? Tanto vestuário. Quer dizer, vestiário. Não, vestuário. Não era tanta roupa. O que é tirar e botar, tirar e botar, tirar e botar, tirar e botar, tirar e botar. Eu estive a me cansar. O quê? Aí eu comecei a cansar-se, roupa, tira, bote a morte lá. E a consciência parecia me derrubar. Mas de repente eu estive a levantar, a minha consciência estava lá, eu estava sereno. A morte então me disse, está pronto para zarpar. No turbilhão de água você esteve a entrar. Encontrou alguma cueca lá? Eu tive vontade, uma vontade enorme, enorme mesmo, de pedir para a morte, pelo menos o direito de respirar e sentir aquela camisa. Mas a morte me disse, se essa camisa você usar, a sua consciência vai lhe derrubar. Eu estou a lhe falar. Não queira carregar camisa de crack para esse lugar. Eu estava querendo mesmo, naquele momento me aliviar. Era difícil aquela falta de ar. Aí eu vi um pequenino chegar. O pequenino parecia eu naquele lugar. Eu vi o tanto que eu estive a gostar. O quê? Sabe como é que é? Pegar pedra para ali eu me encaixar. E me vi quanto. Naquele momento a consciência me dizia, é bom encerrar. Seja criancinha. Coloque a bola no seu devido lugar. E deixe a morte lhe carregar. Compreendi que eu não estive a errar. Não, eu não estive a errar. Eu carreguei aquela dor. Muitos estiveram a me cobrar. A consciência o tempo todo me dizia o quão era difícil você se recuar. Porque foi o que eu estive a realizar. Eu tive que me recuar. Eu tive muito medo de alguém me derrubar. Desde que meu amigo esteve a me visitar, contando uma coisinha aqui, outra acolá, eu nunca mais pude no vestuário entrar e a minha veste mudar. Daquele tempo em diante, eu entrava assim com medo. Era tanto medo de ali estar, que até um apelido estivera a me dar. Apelido esse que fizeram questão de colocar na certidão de óbito. Eu nunca pensei que eu tivesse que voltar. Não, eu nunca pensei, não. Quando alguém chegou lá, fazendo rebuliço, e tanto naquele lugar, e meu amigo veio me visitar, dizendo, olha, o seu mundo é um tanto quanto particular, é bom você não estar lá, é outro tipo de gente. Mas eu disse assim, eu tinha tanta vontade de estar nesse lugar, porque agora eu vou me tirar, eu vou apenas o meu cuecão usar da forma que um dia eu estive a... Mas aí naquele momento, o que? Assim, ele começou a história e contava. Olha, eu fiquei ali pensando em quantos dias eu teria que escutar aquela história. O outro lá me dizendo, olha,
Deixa ele falar. Porque desde que ele chegou nesse lugar, ele o tempo todo a mesma história costuma contar, com medo de alguém lhe responsabilizar por aquilo que ele sequer esteve a realizar. Eu disse assim, olha, não sei não se é bom você ficar repetindo essa história. Você não faz parte desse mundo do celebrizar? Não é bom você se afastar e deixar cada um falar? A sua própria história de vida você vai acompanhar. Quem sabe você pode me ajudar? Sim, você pode me ajudar. E caco de telha. Não, caco de telha você juntar e a sua própria casa você edificar. Não, olha que beleza. Não, porque, olha, cada um que aqui está quer a própria casa edificar. Mas a dificuldade está a passar. É difícil caco de telha juntado dentro do universo que eles estiveram a realizar. Imagine você que tem a possibilidade da sua própria casa edificar, com os próprios cacos de telha que você esteve a vivenciar e convidar cada um para estar um dedo de prosa de cunho particular. Ó, trocar, se você assim desejar. Senão na porta você vai ficar, um vai passar, outro vai passar, vai cumprimentar, até você se encontrar dentro desse mundo. Que eu decidi mesmo assim dar uma passada. Não, eu estava revoltada. Ele até me disse, você ficou assim com uma revolta danada? Não, eu fiquei muito revoltada, sabe como é que é? A criança fica magoada. Não é fácil você ter uma vida assim, amargurada. Mas quando a gente entra na jogada, e não compreende de fato a vida que está sendo retratada, muitas vezes não entende a vida que está sendo vivenciada. E entende de uma maneira muito equivocada, a gente precisa dar uma parada, uma respirada. Ele até me disse assim, olha, eu tenho alguém para lhe apresentar. Você aceitaria com esse alguém estar? Eu disse para ele, santo Deus, se ele chegar com esse cuecão assim que você está, eu não sei não se eu vou gostar. Ele até me disse assim, não, ele não teve essa mesma, não, ele não quis essa ciência não. Foi ele que me ensinou a jogar. Foi ele que o meu contrato esteve a conquistar. Foi ele até que esteve a me representar durante todo o tempo que eu desejei ali estar. Assim como foi ele que esteve a se revoltar quando eu disse que naquele vestuário eu jamais iria entrar. Aí minha carreira ele esteve a encerrar. Ele me disse, se lá você não entrar, ninguém vai querer mais contrato nenhum assinar. É desejo de todo mundo. Aí, no fim, ele me disse assim, então eu vou colocar você para no Olaria jogar. É o que vai restar. Quando no Olaria você jogar, aí você vai ver que sua carreira você mesmo esteve a enterrar. Não deu como de fato, não, eu não deu como não concordar não, mas eu até disse para ele, olha, todo o dinheiro que eu estive a ganhar você pode ficar. Não, eu sei que eu estou ali prejudicar. Ele, o quê?
ele criou um ranço, quer dizer, ele ficou com uma raiva tão grande de mim, tão grande de mim, tão grande de mim, que nunca mais comigo ele desejou falar, nunca mais. Quando for avisar que o meu caixão estava prestes a chegar, é que ele foi me visitar. E aí de tudo ele esteve a me dar. Levou até médico particular para de mim cuidar. A família não tinha, assim, condições. E a família esteve a me abandonar. Quando eu não quis, sabe como é que é? O tal, o quê? O chuteirão, sei lá, quando eu não quis no mundo entrar, eu nunca pude falar. Por que que eu não queria entrar no lugar? Era um voto de confiança. Quem esteve a me avisar não podia prejudicar. A família me cobrar, a gente tinha até uma vida boa. Mas aí sabe como é que é a dívida chegar? Eu não podia mais bancar, era tanta gente que na mesa costumava. O que se empanturrar? Quando viram que eu não tinha mais nada para dar. Que no olaria eu fui jogar. E o salário muitas vezes não pagava nem mesmo a chuteira que eu precisava comprar. Eu me vi só. Fiquei assim sozinho naquele lugar. Até que resolveram me pegar, de mim estiveram a cuidar. Eu não sei se alguém esteve a esbravejar falando de minha condição de vida. Naquele tempo não tinha como de fato alcançar o pensamento extra, vida não, que eu estava a levar não. Eu era bem limitado. Mas aí eu vi, sabe como é que é? A família se aproximar, esse meu amigo de longa data chegar. E penso que ele me deu aquilo que eu jamais poderia esperar. Sim, quando foram me enterrar, colocaram até a camisa da seleção lá. Disseram que estiveram a me injustiçar, que não quiseram respeitar a minha decisão. Eu confesso que não foi fácil. Não, eu confesso que não foi fácil, não. Porque eu queria mesmo. Não, eu queria o nome da seleção carregar. Mas eu nunca pude duvidar daquele que foi pessoalmente me falar das condições de vida que eu poderia de fato. Eu entendi que aquilo não era para mim, não. O que mais esteve a pesar foi a educação. A educação que meu pai esteve a me dar. Meu pai fazia eu me ajoelhar se eu estivesse a errar. Meu pai era capaz de me trucidar. Nem osso iria sobrar. Se ele soubesse que o meu corpo assim, eu iria esbanjar. Não, sabe como é que é? Cuecão. Não, imagine se eu fosse usar cuecão de couro e meu pai viesse a imaginar a condição do filho, que ele fazia ajoelhar por um simples olhar. Eu nunca quis a memória do meu pai desrespeitar, não. Eu morri como eu deveria naquele lugar. Eu nunca entendi que era bom. Não era bom para alguém, de fato, se humilhar. Um dia, um outro amigo, ele foi mesmo me visitar. Ele me disse assim, olha, quando você no olaria esteve a jogar, eu fui o primeiro a criticar. Eu disse que você não tinha conhecimento mesmo para a camisa carregar. Mas um dia eu me vi naquele lugar e senti que nem sempre é bom. Nem sempre é bom a gente criticar sem a gente escutar o outro, o que o outro estará a falar. Por isso eu vim aqui lhe pedir para você me perdoar. Eu nem sabia do que ele estava a falar, mas ele me disse que ele não podia o pescoço tombar
sem antes me olhar e pedir perdão por tudo aquilo que ele esteve a realizar. Que foi ele que esteve a influenciar muita gente a não me contratar. Que ele esteve a me prejudicar e me tirou a chance de num grande clube entrar. Até o contrato ele foi me mostrar. O clube queria me contratar, respeitando a minha decisão de na seleção não estar. Mas ele impôs condições que o clube não tinha como bancar. Ele disse que ele iria uma campanha levantar e o clube ele iria derrubar. Aí o clube não quis essa briga comprar. Ele era gente grande, tinha poder no lugar. Poder de levantar, poder de derrubar. E quando ele se viu assim, sem condições mesmo de arrotar a grandeza, esse gesto pelo menos ele foi lá realizar. Daquele dia em diante, eu pude um outro entendimento de mim carregar. Porque até dúvida do que eu podia realizar, eu estive a levantar. Quando no olaria, eu fui jogar. Mas naquele dia que ele levou o contrato, daquele time que eu estive a carregar. Porque era o mesmo time que um dia eu estive a enxergar como time grande no lugar. Foi o primeiro time que eu pude de fato encarar e ver o quão é grande você ser jogador no lugar. E isso ele esteve a me tomar. Mas eu não quis peso carregar, não. Eu disse para ele: pode o seu pescoço tombar, de mim você nada vai carregar. Nada, nada. Não vai ter nem vestígio do meu pensar no caminho que você vai pegar. Na verdade mesmo, eu estava a me enganar. Porque quando aqui eu estive a chegar, eu com ele pude estar. Então o vestígio do pensar o tempo todo esteve naquele lugar, que ele esteve a passar. Uma grande amizade. Grande amizade. Nós estivemos de fato a conquistar. Cada um com seu jeito particular. Mas aqui não é um lugar simples de estar. Se a gente não buscar com o outro se encontrar dentro do universo que a gente esteve, a vida levar, a gente não consegue. A gente não consegue o corpo carregar. A gente sempre na sepultura vai entrar. É por isso que é uma corrente. É uma corrente que a gente costuma acreditar. Se a gente quer essa corrente sustentar, a gente precisa da nossa vida falar um com o outro. Aí vai gente chegando, particularizando, e o nosso mundo vai formando. É por isso que eu nunca estive me afastando. Com eles eu sempre estou dialogando. Eu entendi o quão é importante a gente encarar as dificuldades que cada um estará a nos dar. Então eu resolvi mesmo
com aquele que o tempo todo faz parte do meu caminhar, eu resolvi um livro, edificar. E eu gosto de usar essa palavra, edificar, como uma torre no lugar. Não será, assim, um livro que a gente esteve a planejar. Mas como existem coisas que a gente pode, de fato, realizar dentro do universo que a gente estará a passar, penso que o livro Gramaticando foi algo de cunho muito particular. E como é num outro universo que eu estou, de fato, a entrar, para com essa gente estar, eu vou, de fato, esse livro edificar. Não vou, de fato, falar quantos dias. Mas eu vou fazer de uma maneira em que cada um possa, de fato, se ver. Não sei quantas páginas o livro vai ter. O que eu sei mesmo é que eu vou escrever de uma maneira simples. Cada um se vê. E vou respeitar. Respeitar como sempre a leitura que cada um for fazer. Agora do meu jeito e do meu entender, porque a gente sabe que de muita coisa, de fato, eu estive a dizer e vou deixar um certo universo de cunho muito particular se apresentar. Por isso eu vou até um nome, um nome do livro eu vou até buscar. Vou deixar de fato o divino, vou deixar o divino palpitar. O livro Gramaticando foi ele que esteve de fato a colocar esse nome no livro. O divino disse que é para colocar o nome do livro, aquele que Deus esteve de fato comigo a gaguejar para a gente um pensamento. Eu vou colocar o nome Gerundiando, isso mesmo, para livro Gerundiando. Aqui eu estive colocando Gramaticando, olha o nome que o divino está batizando. O livro Gerundiando. Então eu vou terminar, vou dançar e vou me dedicar a esse livro. Quando eu terminar, sabe onde encontrar. Obrigada. E olha que o mês ainda nem atravessou a metade. Mas como eu consigo e sei de fato traçar do modo em que eu consiga realizar um tempo hábil, assim eu vou realizar. Obrigada. Sim, terminar, eu vou enviar. Bom dia, e até a próxima.